Ela ainda está dentro de você, mesmo que more do outro lado do mundo, mesmo que o corpo dela já descanse sob a terra, mesmo que vocês não se falem há décadas, a presença dela permanece, não só na memória, mas na estrutura invisível da sua mente. Carl Jung alertou sobre essa força, a mais temida e, paradoxalmente, a mais formadora de todas, o complexo materno. Não estamos falando da mulher em si, mas da imagem interna, do rastro emocional que ela deixou, de uma força invisível que molda suas escolhas, sua voz, seus relacionamentos e a própria história que você acredita sobre si mesmo. Jung a chamou de Mãe Sombra. Não é o rosto afetuoso que o mundo via, é o resíduo psíquico das necessidades não atendidas, das expectativas silenciosas, da dor ancestral que ninguém quis ver. E aqui vem a verdade mais dolorosa. Você nunca vai se curar por completo, até encarar essa presença. Não a mãe lá fora, mas a mãe que ainda vive aqui dentro. Para muitos, esse é um território sagrado e apavorante. Jung escreveu: nada influencia mais profundamente os filhos do que a vida não vivida dos pais. Quando você carrega a dor da sua mãe, a vergonha dela, o silêncio, a tristeza, você começa a viver uma vida que não é sua. Você se torna o eco dela, o protetor dela, a extensão dela, e sua alma se começa a apagar. Mas esse caminho não é sobre culpar. É um chamado, um retorno, para recuperar as partes de si que nunca foram nutridas, para reconhecer o luto que sua criança interior nunca pôde sentir, para soltar o peso que nunca foi seu para carregar. Aqui não apontamos o dedo, acendemos velas, nos cantos mais escuros da sua psique, porque a verdadeira liberdade não nasce do ressentimento pela mãe. Ela nasce quando você tem a coragem de olhar para a mãe dentro de você. Neste vídeo, vamos mergulhar nas zonas proibidas da alma. Vamos além das mágoas, além do ego. Vamos até aquele ponto onde a cura real começa, a morte simbólica e o renascimento. Você vai entender por que sua cura está travada, como a ferida materna moldou sua identidade e como os ensinamentos de Jung oferecem não apenas sobrevivência, mas soberania. A verdade é simples, mas nem um pouco fácil. Você pode deixar de ser o filho ou filha. Você pode parar de carregar a dor que não é sua. Você pode reescrever esse mito. E tudo começa com um ato de coragem. Encarar a mãe que vive na sua mente. O arquétipo da mãe no inconsciente coletivo. Na psicologia de Jung, a mãe não é só a mulher que te gerou. Ela ocupa um lugar sagrado no inconsciente coletivo. Uma imagem eterna que pertence à alma da humanidade. Para Jung, a mãe é um arquétipo. Um padrão psíquico que não foi inventado, foi herdado. Ela aparece em sonhos, mitos, religiões, relações. Ela não é só pessoal, ela é universal. E ela tem dois rostos. Aquela que dá a vida e aquela que a consome. Aquela que nutre e aquela que sufoca. Jung chamou isso de o paradoxo da grande mãe. É uma imagem mais antiga que qualquer civilização. Ela representa criação e destruição, conforto e aniquilação, acolhimento e perigo. Essa mãe não se limita à sua mãe biológica. Ela vive abaixo dela. Aparece em santos, em deusas, em símbolos naturais, até mesmo na terra. A mãe é quem alimenta, mas também é quem ameaça te devorar. E se você carrega feridas não resolvidas com sua mãe pessoal, esse arquétipo se mistura com seu trauma. Jung avisou: quando confundimos a mãe real com a mãe arquetípica, entramos num labirinto psíquico. Reencenamos nossa infância nos relacionamentos adultos. Ansiamos por acolhimento, mas temos medo da intimidade. Buscamos aprovação, mas tememos o abandono. Esse arquétipo dividido causa distorção psicológica. Nos sonhos, a mãe pode ser a guardiã doce, ou a criatura que devora. Nos mitos, ela é Deméter e Kali, Maria e Medeia. Jung chamava isso de a natureza bipolar do arquétipo materno, sagrado e profano, criadora e destruidora, luz e sombra. Quando idealizamos a mãe, negamos sua sombra. Quando a demonizamos, rejeitamos sua luz.
Nos dois casos, projetamos nossas feridas nos outros, em parceiros, mentores, chefes, líderes espirituais, qualquer figura que carregue o símbolo materno. Por isso, muitos seguem presos. Porque a verdadeira cura da ferida materna não acontece na superfície. Jung insistia: é preciso ir além da mágoa pessoal e mergulhar no símbolo. Quando você olha sua mãe só com os olhos da infância, pelo que ela fez ou deixou de fazer, você continua preso no ego. Mas quando você a vê como um canal de forças antigas, quando entende que sua dor é também arquetípica, a transformação começa. Jung disse: o maior fardo para uma criança é a vida não vivida dos pais. E é pela mãe que essa vida não vivida passa. A vergonha dela, o silêncio, o luto. O complexo materno se instala quando a criança internaliza a dor da mãe, não como lembrança, mas como identidade. A criança negligenciada aprende: não, sou digna de amor. A criança sufocada aprende: não posso ser livre. Essas frases não desaparecem com o tempo. Elas viram a voz dentro da sua cabeça. Definem como você se vê, como ama, como fala, como se move no mundo. E se essas imagens não forem trazidas à luz, você seguirá buscando fora o que só pode ser resolvido dentro. Relacionamentos, carreira, religião, nada vai preencher, porque a raiz continua viva e ela sussurra: você ainda não é o suficiente. Na psicologia junguiana, a mãe-sombra é uma das forças internas mais temidas e mal compreendidas. Ao contrário do aspecto acolhedor do arquétipo materno, ela não protege, não nutre, não orienta. Ela consome. Aparece em sonhos, em mitos, em silêncios pesados da vida adulta, como uma força que sufoca, manipula e impede o crescimento da alma. Jung observou que essa faceta devoradora não é um desvio, mas um dos polos inevitáveis do arquétipo. A grande mãe dá a vida. E também a toma. Ela cria e ela retém. E quando esse aspecto não é enfrentado com consciência, ele se torna uma prisão psíquica, da qual o ego não consegue escapar. Nos mitos, ela aparece como a deusa que se recusa a libertar a filha. Como dragões que guardam tesouros. Como deusas que devoram seus próprios filhos. Psicologicamente, ela surge quando o amor materno ultrapassa seus limites naturais, quando a proteção vira controle, quando o cuidado esconde dependência emocional. Nesses momentos, a criança não se sente acolhida, mas engolida. E o mais cruel, como essa energia vem revestida de amor, frases como "eu só quero o melhor para você, é para o seu bem". A criança não consegue nomear a traição. Ela colapsa para dentro e absorve uma crença silenciosa. Se eu for livre, eu abandono. Se eu me afastar, eu traio. Jung escreveu: essa força raramente entra na consciência de forma óbvia. Seu domínio é sutil, escondido sob camadas de condicionamento e culpa herdada. Na vida adulta, ela se manifesta como autoestima frágil, um crítico interno feroz que repete a voz da mãe, ou como uma insegurança crônica ao estar só. A pessoa sente medo sempre que tenta ser independente, medo de decepcionar, medo de fracassar, medo de não ser amada se sair da linha. E muitas vezes, atrai parceiros que refletem a mesma dinâmica emocional da mãe, controladores, ausentes, manipuladores. Sem saber, ela revive o trauma, esperando-se inconscientemente repará-lo. Esse padrão não é fraqueza, é lealdade psíquica, é o vínculo invisível entre o ego e a mãe sombra. Um contrato não dito: eu permaneço pequeno para que você me ame. Eu continuo sofrendo para não te abandonar. O que é o instrumento mais poderoso da mãe sombra? A culpa. Mas não qualquer culpa. Não aquela que nos alerta sobre erros reais. É uma culpa arquetípica, irracional, enraizada no medo de que, se eu me separar, eu morro. Jung chamou isso de uma coleira psíquica, forjada não pela lógica, mas pelo terror ancestral. Sou má se eu me afastar. Sou ingrata se eu for feliz. Essa culpa é antiga. Fala do medo de exílio, do medo de perder o container da vida. E sob esse peso,
Muitos congelam. Sabotam a própria alegria. Engolem a própria verdade. Colapsam diante de qualquer tentativa de afirmação. Mas Jung enxergou algo a mais. A mãe sombra não é apenas a carcereira. Ela é também a guardadora da alma. Ela é o dragão que guarda o ouro. Ela é o monstro que você precisa encarar para reivindicar seu nome verdadeiro, seu direito de existir, de sentir, de criar, de escolher. A missão não é destruí-la, é integrá-la. E como se faz isso? Com imaginação ativa, com coragem interna, com diálogo simbólico. Jung ensinava: visualize a mãe devoradora. Converse com ela. Fale sua raiva, sua tristeza, sua decepção. Deixe a criança esquecida falar. Deixe a mãe sombra responder. Você não estará conversando com uma pessoa, mas com uma força arquetípica, ferida por gerações, carregando vergonha, medo e desejo não vivido. E quando esse processo é feito com sinceridade, algo muda. Mãe perde o controle. A criança começa a se levantar. A alma lembra que pertence a si mesma. Esse encontro é um renascimento psicológico. Morre o filho obediente. Nasce o adulto soberano. Mas Jung alertava: essa transição quase sempre vem acompanhada de um colapso, depressão, vazio, luto. E isso é sagrado. É a demolição da ilusão herdada. O ego se sente nu, mas pela primeira vez é real. E é a partir dessa escuridão que a luz pode surgir. Não uma luz emprestada, mas o fogo próprio da alma. Vamos deixar claro, a mãe sombra não é sua inimiga. Ela é seu limiar. Sua prova. Ela é a face feroz do feminino que exige sua despertar. E quando você ousa confrontá-la, não para culpá-la, mas para se reclamar, você abre a porta para a verdadeira liberdade. Você para de viver como uma criança que busca aprovação e começa a viver como um adulto que escolhe. Você se levanta, não em rebeldia contra a mãe, mas em honra ao que ela nunca conseguiu completar. Isso não é só cura pessoal. É libertação ancestral, é quebrar a corrente, voltar à sua alma. E para quem percorre esse caminho, o prêmio não é conforto. É algo muito mais raro: inteireza. Dentro da vastidão da psique humana, existe uma figura invisível, mas poderosa. Ela não grita, ela não impõe com violência, mas ela comanda, ela molda, ela controla silenciosamente. Carl Jung a chamou de imagem interna da mãe. O imago, materno. Um reflexo psíquico da presença materna, profundamente enraizado no inconsciente, mesmo que sua mãe física já tenha partido. Mesmo que você more longe ou tenha cortado o contato, essa mãe interior continua ali, não como lembrança, mas como complexo vivo, autônomo, ativo, influente. Ela dita como você pensa, sente, escolhe, se relaciona, torna-se a rainha invisível do seu mundo interior, sussurrando antes que você fale, antes que você ouse viver. Desde os primeiros instantes de vida, o olhar materno, ou a ausência dele, foi o espelho onde você viu seu próprio valor pela primeira vez. A forma como ela te tocou, ou te rejeitou, a maneira como ela te acolheu ou te ignorou. Tudo isso não ficou apenas na memória. Ficou mitificado na alma. Jung chamou isso de complexo materno, um campo psíquico carregado de emoção, símbolos e peso ancestral. Mas aqui está a tragédia. Essa imagem não é fiel à realidade. Ela não é a mãe como ela foi. Ela é a mãe como você a sentiu, com uma psique ainda crua, ainda tentando sobreviver. Se a mãe foi consistente, sensível, presente, essa imagem interna se torna uma fonte de confiança. Um solo fértil onde brota autoestima, segurança, pertencimento. Mas se a mãe foi crítica, ausente, caótica ou sufocante, essa mãe interna se torna um sabotador silencioso. Ela repete frases como: você está exagerando. Fique quieto. Não mostre quem você é. Seja bom. Seja invisível. E você obedece, sem perceber. Não por fraqueza, mas por condicionamento profundo. Jung alertava:
Quando confundimos essa voz com a nossa verdade interior, nos tornamos escravos de um fantasma. E é aqui que nasce o sabotador interno. Não como dúvida passageira, mas como a crítica incorporada de uma mãe que usava o amor como moeda, que retirava afeto quando você não se encaixava. Essa figura interna pode surgir como uma decepção constante consigo mesmo, como um impulso de se calar, de se esconder, de se manter pequeno. Ela aparece em momentos de expansão, quando algo novo está prestes a nascer. E então, ser uma voz sussurra: você não pode. Você vai ser rejeitado. Isso é perigoso. E quando não tornamos essa mãe interna consciente, Jung dizia: ela será projetada. Sobre quem? Sobre quem estiver mais perto. Amores, chefes, terapeutas, mentores. Você não vê essas pessoas como elas são. Você vê através da lente emocional da sua mãe interna. Você espera delas um acolhimento que elas nunca prometeram. Você reage a elas com medo, carência ou raiva, não porque elas causaram isso, mas porque a ferida materna ainda está sangrando por dentro. E o que acontece? Você se atrai por parceiros que repetem a dinâmica da infância. Críticos, ausentes, invasivos. Você vive tentando ser escolhida por alguém, na esperança inconsciente de curar o abandono antigo. Mas Jung advertia: a mãe interna negativa, quando não integrada, se torna um filtro distorcido da realidade. O resultado? Confusão, decepção, repetição. Na sua forma mais destrutiva, a mãe interna se transforma em um vampiro psíquico. Não é metáfora, é energia. Ela drena sua vitalidade, ela sufoca sua espontaneidade, ela apaga o seu brilho criativo. Você sente cansaço crônico, uma apatia silenciosa, um medo constante de escolher por si mesmo, de errar, de ser livre. Jung chamava isso de possessão psíquica. É como se a alma tivesse sido colonizada, como se você estivesse vivo por fora, mas preso por dentro. E ainda, assim, paradoxalmente, você permanece leal a ela, mesmo que ela tenha te ferido, mesmo que tenha sido ausente, dura, fria. Sua psique ainda acredita: se eu sofrer o bastante, talvez ela me ame. Se eu for obediente o suficiente, talvez eu mereça o que nunca recebi. Mas Jung foi claro: essa mãe não evolui. Ela não é real. Ela é um registro congelado no tempo. E quanto mais você se deforma para agradá-la, mais você se afasta de si. Por isso, a cura não vem da reconciliação com a mãe externa. Vem da separação consciente da imagem interna que ainda te mantém cativo. Isso exige coragem. Exige nomear o complexo materno. Encarar a figura interna, por mais assombrosa que pareça. Usar a imaginação ativa. Fazer rituais simbólicos. Deixar os sentimentos exilados emergirem. Raiva, saudade, traição, desejo de ser visto. É hora de desenterrar a voz que você enterrou, de traçar os limites que você sempre teve medo de impor, de recuperar o poder que você entregou para sobreviver. Essa separação não é rebeldia, é individuação, o direito sagrado de existir como um eu, e não como uma sombra da mãe. Mas Jung também dizia: não basta vencer a sombra, é preciso também recuperar a luz, a face positiva do arquétipo materno, a que acolhe, protege, inspira, a criadora. E isso não vem de fantasia, vem de prática, de um novo vínculo interno, de um cuidado diário, de conversas gentis consigo mesmo, de símbolos femininos, de práticas de criatividade e presença. Você começa a maternar a si mesmo, a tratar sua alma como trataria uma criança sagrada, a se permitir repousar, sentir, errar, brilhar. Jung escreveu: não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. No campo da mãe interna, essa escuridão é a voz herdada, o medo ancestral, a ferida da alma. E até que você a encare, não com ódio, mas com lucidez, você seguirá acorrentado. Mas quando você olha para ela e diz: eu vejo você, mas agora sou eu quem escolho, algo muda. Você para de pedir permissão e começa a se permitir,
você para de mendigar amor e começa a se amar até a inteireza. E nesse ato, o feitiço da mãe interna começa a se dissolver. E uma nova versão sua começa a nascer. Carl Jung ensinava que uma das travessias mais sagradas e dolorosas da vida psíquica é a separação simbólica do complexo materno. Não se trata de rejeitar a mãe. Trata-se de romper com o campo gravitacional arquetípico que nos Sapiens puxa de volta para a fusão, a dependência, a lealdade inconsciente. Sem essa separação, Jung alertava, não há individuação, não há um eu verdadeiro, não há vida desperta. Esse processo não é um evento social, é um rito sutil, quase secreto, uma morte e renascimento psíquico disfarçado nas lutas do adulto, com limites, identidade, propósito. Enquanto permanecemos fundidos ao imago materno, seja por culpa, idealização ou medo, vivemos atrás de um véu. Agimos, não a partir de nós mesmos, mas dos papéis herdados, o filho obediente, a agradadora silenciosa, a órfã interior esperando ser validada. Jung comparava essa cisão interior a um segundo nascimento. O primeiro nos libertou fisicamente. O segundo liberta a alma. É somente nesse desligamento psíquico da mãe que o verdadeiro eu começa a emergir. Não como um ato de revolta, mas como um gesto de reverência pelo que precisa evoluir. Ainda assim, muitos resistem a esse rito, porque separação, mesmo simbólica, dói. O ego teme desaparecer. A criança interna teme morrer. Jung identificou as forças que nos prendem. O medo de aniquilação, o terror primal de que separar é morrer. A culpa de trair, ideia de que crescer é ser ingrato. O conforto do conhecido, onde até o sofrimento é mais seguro que a liberdade. E os valores culturais, que glorificam a obediência e o vínculo a qualquer custo. Mas Jung dizia com clareza, isso não é neurose comum, são forças arquetípicas, antigas, profundas, universais. Se evitamos essa separação, as consequências são invisíveis, mas devastadoras. O arquétipo da criança toma o lugar do adulto. Sob a superfície de uma vida aparentemente funcional, vive um eu infantil, invisível, não curado, ainda implorando por permissão para ser real. Essas pessoas vivem em corpos adultos, mas não conseguem reivindicar sua autoridade interior. Têm medo de agir, de escolher, de errar. Temem o fracasso, não pelo que ele significa, mas pelo que pode despertar na mãe interna. Jung não chamava isso de imaturidade, chamava de cativeiro psíquico. A verdadeira separação, segundo ele, é a jornada do herói. A descida à floresta inconsciente, o confronto com o dragão, a sombra da mãe, a protetora que virou carcereira, a doadora que virou devoradora. Caminho é repleto de luto, confusão, raiva e do silêncio profundo da memória ancestral. Mas recusar esse chamado é viver uma vida ditada pela evitação. É repetir sem perceber o drama da mãe, em cada parceiro, em cada emprego, em cada desejo frustrado. O ego precisa morrer, para que o self possa nascer. Jung chamava esse momento de crucificação psíquica, a morte da criança que acreditava que amor se conquista pela autoanulação, que o nascimento do adulto que não precisa mais merecer sua existência. Esse nascimento não é limpo, é caótico, pede luto, pelo que nunca foi vivido, pelas ilusões que desmoronam, pela espera que precisa acabar, e depois da morte, vem o vazio, um silêncio tão vasto que assusta. Mas Jung dizia, o vazio é sagrado. É o espaço que se abre quando a voz da mãe já não domina a psique. E esse vazio só é perigoso se não for preenchido por você. Se não for reivindicado com seus próprios valores, desejos, escolhas, se você não ocupar esse novo espaço, a sombra da mãe volta, mais sutil, mais forte, mais exigente. É por isso que separar não é o fim. É o início da criação. Construir uma nova estrutura interna, não herdada, mas forjada pela autoconsciência. Quando isso acontece, o ego soberano desperta. Ego soberano,
Não é ego inflado, não é superioridade, é estabilidade interior. É um eu que não vive para agradar, mas para se expressar. Ele age não por culpa, mas por alinhamento. Ele se relaciona não para ser salvo, mas para compartilhar. Ele não exige certezas. Ele abraça o mistério. Ele não implora por aplausos. Ele honra sua própria voz. E por trás desse processo há uma verdade espiritual. Para Jung, a separação do complexo materno era mais que terapia. Era uma iniciação sagrada. É sair do mundo conhecido, a mãe como segurança, a mãe como regra, e entrar no território selvagem do self, e o self não é um ideal. É uma presença viva. É o centro verdadeiro da alma. É o guia que carrega seu propósito e ousa fazer você cumpri-lo. Separar-se da mãe não é renunciar ao amor. É caminhar em direção à verdade. E quando você faz isso, deixa de ser marionete de enredos antigos e passa a ser coautor do seu destino. Mas Jung sabia, a psique precisa de rituais. Precisamos marcar esse limiar, com arte, com escrita, com símbolos, com gestos que declaram: o antigo terminou. Você pode escrever uma carta para sua mãe interna, dizer a ela: eu honro você, mas eu não pertenço mais a você, eu pertenço a mim. Pode criar altares simbólicos, não de pedra, mas de coragem, colocar limites, dizer a verdade, respirar sem medo de punição. Separar-se não é romper o amor, é se devotar à vida. Tornar-se um recipiente forte o suficiente para conter tanto o luto, quanto a beleza do que está por vir. Sem isso, ficamos presos às mesmas sombras. Com isso, começamos a caminhar em direção ao self. Jung escreveu: a tarefa do homem é tornar consciente o conteúdo que sobe do inconsciente. E no labirinto do complexo materno, a primeira porta se abre no momento em que você finalmente solta. Carl Jung disse certa vez: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você o chamará de destino. E em nenhum lugar isso se revela com mais força do que nos efeitos silenciosos e corrosivos da ferida materna, não curada. Quando o complexo materno não é examinado, ele não desaparece, ele se infiltra, ele se espalha, ele se transforma num pano de fundo invisível que colore tudo: seus pensamentos, emoções, decisões, relacionamentos. Esses não. São defeitos de personalidade. São padrões arquetípicos, marcas deixadas por uma dor antiga e ainda ativa. A seguir, 9 sintomas profundos que revelam a presença da ferida materna não resolvida. Sinais que ultrapassam o pessoal e tocam o inconsciente coletivo. O crítico interno e a dúvida crônica à primeira marca é uma voz interior implacável. Ela diz: você nunca é suficiente. Quem você pensa que é? Você vai fracassar. Não é só dúvida. É um eco psíquico da voz materna, de quando o amor era condicionado, o afeto era retirado ou a vulnerabilidade era punida. Essa voz se disfarça de razão, mas é sabotagem. Jung a chamava de complexo autônomo, uma parte da psique que atua como um parasita, se alimenta justamente quando você tenta crescer. O medo da autonomia e o apego à dependência, você quer ser livre. Mas quando a liberdade bate à porta, você trava. Decisões parecem perigosas. Sucesso se parece com traição. Fracassar é secretamente uma forma de se manter fiel à mãe. Jung via isso como uma regressão arquetípica, um retorno ao colo da mãe, mesmo que esse colo tenha sido tóxico. 3. Culpa, vergonha e o peso herdado. Existe uma culpa quase sagrada em quem tenta se separar do complexo materno. Uma voz que sussurra: se eu prosperar, abandono ela. Se eu for feliz, estou traindo. Não é culpa pessoal, é culpa arquetípica. Vem do medo primitivo de que sua existência emocional ainda dependa do bem-estar da mãe. Jung chamava isso de herança psíquica. A vida não vivida da mãe, passada como um testamento inconsciente. O padrão de autoabandono e a agradabilidade. Quem recebeu amor condicional ou reprovação constante aprende a se abandonar para sobreviver. Você,
Coloca as necessidades dos outros acima das suas. Você diz sim quando quer dizer não. Você se torna boa para não ser rejeitada. Jung explicava isso como o ego ainda vestindo a máscara da criança obediente, com medo de desencadear a fúria da mãe interna. Repetição de relacionamentos que reencenam a ferida. Você atrai, inconscientemente, parceiros, que reproduzem a dor da infância. Friamente distantes, controladores, críticos. Parece coincidência, mas não é. É a tentativa simbólica da psique de reparar o trauma. Jung dizia que o inconsciente recria as feridas, não para te punir, mas para tentar te curar. Mas se você não reconhece a projeção, repete a dor e chama de amor, tu e seis. A ferida central do eu não sou suficiente. A frase eu não sou o bastante ecoa como um mantra silencioso. Você pode conquistar muito, mas ainda assim sente que precisa de mais para ser digno. Essa crença surge da ausência emocional da mãe, de padrões inalcançáveis ou da rejeição silenciosa. Jung via isso como o clamor não ouvido da criança interior, ainda esperando ser tocada pela ternura que nunca veio. Supressão da criatividade e medo de se expressar. Arquétipo materno não é apenas quem nutre, mas também quem cria. Quando ele é ferido, a criatividade vira ameaça. A expressão pessoal vira risco. A pessoa sente que, se brilhar, será punida. Se mostrar quem é, será abandonada. Jung dizia, quando o arquétipo da mãe devoradora domina, brilhar se torna perigoso. 8. Sintomas psicossomáticos e o corpo que grita o que a mente reprime. O corpo manifesta fadiga constante, ansiedade, distúrbios alimentares, dores sem explicação. Jung observava que os complexos não integrados se somatizam. O corpo começa a contar a história da criança esquecida. Alienação espiritual e o vazio. Existencial no centro da ferida materna não curada, há um vazio. Uma sensação de orfandade espiritual, de não pertencer, de estar sempre buscando algo que não sabe nomear. A pessoa tenta preencher esse vazio com sucesso, afeto, prazer, mas nada satisfaz. Jung interpretava isso como fome de reconexão com o arquétipo da grande mãe, a fonte arquetípica da vida, da sabedoria, do pertencimento interno. Reflexão. Final da parte 5. Esses sintomas não são fraquezas, são mensagens da alma, sinais de que algo essencial foi perdido, ignorado ou soterrado. Jung não nos ensinou a culpar nossas mães. Ele nos ensinou a resgatar nossas projeções, a enfrentar o que foi exilado e a reivindicar quem realmente somos. Curar não é apagar o passado, é aprender a segurá-lo com firmeza, sem deixar que ele nos aprisione. A ferida materna, quando inconsciente, dita sua história, mas quando você a vê com clareza, com coragem, você muda o rumo, e então, a criança que nunca foi vista torna-se o adulto que decide enxergar a si mesmo. E aí, é nesse ponto exato que a cura começa, e onde pela primeira vez a liberdade verdadeira nasce. Na estrutura sagrada da psicologia profunda de Carl Jung, o confronto com a mãe sombra não é opcional, é um rito, é uma iniciação da alma. É o portal que separa o eu condicionado do eu verdadeiro. Jung não via esse processo como algo superficial, nem como uma catarse emocional passageira. Ele o enxergava como um descer simbólico ao submundo da psique, uma descida onde você deixa para trás as máscaras da infância e enfrenta a verdade bruta da sua dor. A alquimia da mãe sombra na linguagem simbólica da alquimia. O nigredo, o escurecimento, é o primeiro estágio da transformação, é a morte da ilusão. É o momento em que a imagem idealizada da mãe se desfaz, e o que emerge é algo mais sombrio, mas mais real. A face que manipula, a que possui, a que projeta sua dor sobre você. Jung dizia, essa escuridão não é o mal, é sagrada. Ela guarda o fogo perdido do seu eu verdadeiro. A mãe sombra, com toda sua fúria e rigidez,
é também a guardadora do seu tesouro. Ela protege a chave da sua liberdade. Ver é o primeiro passo à individuação. Começa no momento em que você tem coragem de enxergar a Mãe Sombra, sem negá-la, sem fantasias, sem desculpas. Você vê a manipulação, o medo de abandono, a necessidade de controlar, a dor que ela projetou em você. Enquanto você mantiver a fantasia da boa mãe, sacrificada e perfeita, você continuará preso na infância psíquica, sem acesso à autoridade adulta, a raiva e o luto que vivem embaixo da obediência. Debaixo da docilidade mora a raiva, e debaixo da raiva, o luto Jung ensinava que essas emoções não são fraqueza, são energias sagradas, fragmentos da alma exilados pela vergonha e pelo medo. Você precisa reconhecer a fúria da traição, a dor de não ter sido visto, a saudade de uma mãe que talvez nunca existiu. Chorar essa ausência não é regressão, é ressurreição, através da arte, da escrita, do silêncio, do corpo. Você abre espaço para a volta da sua alma. Imaginação ativa. O diálogo com a Mãe Sombra, a técnica da imaginação ativa, ensinada por Jung, é uma ponte entre o consciente e os complexos autônomos da psique. Você entra em diálogo com a Mãe Sombra. Você a imagina. Você fala com ela. Você escuta o que ela tem a dizer. Ela pode revelar medos, ciúmes, solidão, fome de reconhecimento. E através dessa conversa, algo muda. Você deixa de ser a criança que implora e se torna o adulto que ouve, que fala e que permanece inteiro. O bem e o mal se desfazem, a divisão se dissolve e a inteireza começa a nascer. A morte simbólica do domínio da mãe, esse confronto. É uma morte simbólica, não da mãe biológica, mas da prisão psíquica que ela representa. Pesadelos podem surgir, tempestades emocionais, a estrutura interna pode ruir. Mas para Jung, essa morte é sagrada. Ela espelha o mito do herói que desce ao submundo, enfrenta o dragão, a mãe devoradora, e renasce com um nome novo. O que morre não é a mãe. É a ilusão que você manteve por sobrevivência. O que nasce é a liberdade da alma. A Mãe Sombra também feriu o feminino interior quando tememos a mãe. Tememos nossa intuição, nossa ternura, nossa capacidade de sentir, de ser suaves, de ser receptivos. Mas quando integramos essa sombra, reconectamos com tudo isso. Voltamos a confiar na voz interna, a sentir emoções sem vergonha, a criar, amar e brilhar, não como quem pede autorização, mas como quem lembra que tem esse direito por nascimento. Jung via isso como uma cura profunda, especialmente em culturas que reprimem o arquétipo do feminino. Rituais de transformação e libertação, a transformação precisa ser marcada. O inconsciente entende símbolos, gestos, ritos. Escreva cartas nunca enviadas. Desenhe sua dor. Crie cerimônias simbólicas. Acenda uma vela. Declare sua soberania em voz alta. Jung acreditava que os rituais são portais psíquicos. Eles selam o fim de um ciclo e anunciam o nascimento do novo eu. Dizem à Mãe Sombra: seu reinado terminou. Eu te honro, mas eu não te pertenço mais. A compaixão surge quando a projeção se dissolve, quando esse trabalho é feito com sinceridade. Algo milagroso acontece. A mãe, externa ou interna, deixa de ser deusa, deixa de ser monstro, ela se torna humana, ferida, limitada, imperfeita. Como todos nós, Jung dizia que a verdadeira compaixão não nasce do dever, mas do insight. E essa compaixão não apaga a dor. Ela liberta o coração do rancor e permite que a alma respire novamente. Reflexão final da parte 6. Encarar a Mãe Sombra é descer até a caverna onde habitam o medo e a liberdade. Não é violência, é devoção, é fidelidade ao seu caminho, à sua alma, à vida. Jung chamou isso de individuação, o processo de tornar-se inteiro. Ele começa com uma ruptura, passa pela dor e culmina em renascimento. Ele dizia: não há consciência sem dor. Mas, além da dor, está sua liberdade.
A liberdade de viver não como reflexo de feridas, mas como expressão de quem você é. A liberdade de amar, não a partir da carência, mas da plenitude. A liberdade de morrer, não como o filho de alguém, mas como sua própria alma soberana. No idioma sagrado da psicologia profunda de Carl Jung, o perdão não é o ápice da cura. Ele é, no máximo, uma sombra discreta que pode ou não seguir a luz da transformação interior. Jung nunca colocou o perdão como ponto central do processo de individuação, porque ele sabia: nenhuma cura autêntica nasce de obrigações morais ou performances sociais. O verdadeiro caminho começa dentro, com algo muito mais difícil: encarar o que realmente doeu, sem negação, sem romantização, sem espiritualização precoce. O perigo do perdão precoce. Jung alertava sobre o risco do perdão rápido demais, aquele que é ensinado por sistemas religiosos ou espirituais como virtude, mas que na prática anestesia a dor em vez de curá-la. Esse tipo de perdão vira uma estratégia do ego, um disfarce, uma fuga da raiva legítima, da tristeza ignorada, do trauma não processado. Ele serve ao complexo materno, não à alma. A cura começa com a verdade, não com a boa educação antes que o perdão possa sequer ser considerado. Algo mais cru, mais honesto precisa emergir. A voz que foi silenciada, a raiva que foi envergonhada, a dor que foi negada, a criança que esperou e nunca foi vista. Jung via essa fase como revolucionária. Não é regredir, é se libertar. Gritar pela mãe que você não teve, chorar pela infância que não viveu, ficar com o vazio sem tentar preenchê-lo de imediato. Não, é um ataque à mãe, é uma emancipação da alma. Descongelar a imagem idealizada da mãe. A cura começa quando você deixa de congelar sua mãe em mitos. Nem santa, nem monstro, apenas humana, com suas feridas, com suas escolhas, com suas limitações. E quando essa imagem finalmente se desfaz, quando a projeção é recolhida, a estrutura psíquica que mantinha o eu infantil colapsa, é aí que o verdadeiro trabalho começa, com os escombros. E se o perdão nunca vier? Jung nos lembra de algo essencial. O perdão não é requisito para a libertação. O que é necessário é a integração. Resgatar as partes da alma que você escondeu. A voz, a ternura, a fúria, a potência. Colocar limites. Não para punir sua mãe, mas para proteger sua paisagem interior. Reivindicar seu tempo, seu corpo, seu ritmo, sua verdade. O objetivo não é reconciliação, é individuação. Quando você escolhe seu próprio caminho, os roteiros herdados começam a se dissolver. Você deixa de repetir: eu preciso agradar, preciso merecer amor, preciso continuar pequeno para ser aceito. E começa a escrever uma nova história. Eu existo, eu me pertenço, eu sou suficiente. Esse é o nascimento de uma nova identidade psíquica. Reflexão final da parte 7. Na psicologia junguiana, o perdão pode ou não vir. Se vier, será como uma folha que cai de uma árvore que já enraizou profundamente. Ele não é o ponto de partida, e nem precisa ser o ponto de chegada. O verdadeiro caminho é a restauração da sua autoridade interior. É o fim da espera por validação. É parar de editar sua verdade para ser amado. É parar de sufocar sua intuição para manter a paz aparente. Jung escreveu: só quem pode aceitar conscientemente o poder da própria sombra é capaz de superá-la. No contexto da ferida materna, isso significa não esperar mais que o perdão te liberte, mas se levantar, se olhar e dizer: hoje eu escolho me libertar. Não amanhã, não quando for seguro, não quando todos entenderem agora. Na visão profunda de Carl Jung, curar a ferida materna não é o final da jornada, é a travessia. É o portão sagrado que separa a vida herdada da vida escolhida. É quando algo antigo morre e alguém novo nasce. Não estamos falando da cura como resolução perfeita, mas como um ato sagrado de ruptura. O fim da existência moldada pela sobrevivência, pelo silêncio,
pela dor herdada, e o nascimento de uma nova alma, autônoma, soberana, inteira. A dissolução do falso eu quando o complexo materno começa a perder o controle. Tudo o que foi construído para agradar, evitar ou compensar desmorona. Antigos valores perdem sentido, papéis deixam de encaixar, a identidade parece escorrer pelas mãos. Jung chamava isso de nigredo da alma, a fase negra da alquimia, onde o velho se dissolve. Para que o ouro escondido possa emergir, algo se move nas cinzas, o despertar do self das ruínas desse colapso, algo desperta. Mas não é a criança curada, não é o eu otimizado, é o self o centro profundo da alma, que já estava ali, esperando que o barulho da culpa, do medo e da submissão se calasse. Esse novo ser não gira mais em torno da mãe, nem da falta, nem do medo. Ele é guiado por alinhamento, não por obediência. Ele não pede permissão para existir. Ele ocupa seu espaço com presença. O adulto nasce, firme, imperfeito, real. Esse nascimento não tem glamour. Ele vem com sangue, com vazio, com silêncio. Mas ele vem com respiração profunda, com passos próprios, com escolhas feitas não para agradar, mas para honrar a alma. Jung chamava isso de despertar do ego soberano. O velho mito precisa ser reescrito. A cura exige reescrever o enredo. A velha história dizia: para ser amado preciso me sacrificar. Só sou digno se for útil. Não sou suficiente até que prove. O novo mito nasce assim: minha existência é suficiente. Minha presença é válida. Sou o autor da minha história. Jung considerava isso uma revolução interna sagrada. É quando você deixa de ser herdeiro de uma tragédia familiar e se torna o autor de uma nova linhagem. Os limites se tornam sagrados. Com essa nova identidade, vêm os limites, não para ferir, mas para proteger o que é novo. A mãe externa, se ainda estiver presente, precisa ser encontrada com clareza, sem fantasias, sem guerras. A mãe interna, com sua voz de culpa e medo, precisa ser reconhecida e delicadamente destituída. Jung via os limites como linhas psíquicas de soberania. Eles impedem a regressão e protegem o terreno conquistado. Reclamar a mãe interior saudável, a verdadeira libertação, não vem só da queda da mãe sombra, vem da reconstrução da mãe arquetípica dentro de você. Mas agora, ela não julga, ela não cobra, ela acolhe, ela é sua intuição, sua ternura, sua capacidade de parar e respirar. Você aprende a se maternar, a descansar sem culpa, a sentir sem medo, a se nutrir com presença. Jung via isso como a reintegração do princípio feminino, não como fraqueza, mas como sabedoria viva em movimento. Florescimento criativo sem o domínio da mãe sombra. A alma floresce. A criatividade antes paralisada começa a fluir, não como espetáculo, mas como afirmação de existência. Você escreve, dança, fala, sente, cria. Jung dizia que a criatividade não é ornamento, é sinal de que a individuação começou a criar raízes. Criar é ser autor, é deixar de viver pela ferida e viver pelo encanto de estar vivo. Relacionamentos se transformam, propósito se redefine. Agora, você se aproxima do outro com presença, sem mendigar afeto, sem se dissolver. Relacionamentos viram espelhos de reciprocidade, não reféns do passado. Propósito não é mais sobre provar valor, é sobre contribuir com o que é verdadeiro. Esse novo ser pisa no mundo, não como um filho carente, mas como um adulto capaz de oferecer amor, sabedoria e presença. Você se torna o ancestral que rompe a corrente e talvez o mais sagrado de tudo. Você se torna o elo que quebra a maldição. Você não precisa resgatar sua mãe, mas pode redimir sua linhagem. O que não foi curado em gerações, para em você. Você se torna um ancestral consciente. E o legado agora não é mais de dor, é de inteireza, criatividade, liberdade. Reflexão final na psicologia junguiana.
O renascimento não é voltar a ser quem você era antes da dor. É tornar-se quem você sempre foi, sob toda aquela dor. É um ato silencioso e radical de se reapropriar, de desfazer lealdades invisíveis. De se libertar da culpa herdada é pegar a caneta da sua história e escrever algo novo. Jung dizia, sua visão só se tornará clara quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E após atravessar a ferida materna, despertar significa isso. Ninguém virá escrever sua história, porque agora você é o autor. E a página diante de você está em branco. Se algo dentro deste roteiro tocou sua alma, se alguma palavra ecoou o que você sentia e não sabia nomear, escreva nos comentários. Eu me liberto, porque sua voz pode ser o farol de alguém, o mapa no escuro. A lembrança de que a verdadeira conexão começa dentro. E se alguém próximo a você ainda acredita que o amor precisa doer, que precisa se encolher para pertencer, que não é digno de paz, compartilhe este vídeo. Ajude a espalhar essa mensagem. O verdadeiro amor não exige que você desapareça. E o lar mais importante que você vai habitar é você mesmo. Obrigado por estar aqui. Não apenas neste vídeo, mas no caminho sagrado de lembrar quem você é. Até a próxima jornada.